de forma tranquila, mas quando vai se aproximando, no momento a gente vem aqui à frente, o nervosismo toma conta, né? Aleluia por isso. Hoje, né? Na verdade, hoje é véspera, né? Mas as pessoas estão na expectativa exatamente do Natal. A gente sabe que o Natal em si, a origem dele, ele é de origem pagã, né? E na verdade tudo o que é de paganismo, ou quase tudo, a Igreja Católica colocou para dentro do cristianismo. Mas o interessante também disso aí é que tem coisas que com o passar do tempo, né, ela vai perdendo o seu significado, ela ganha outro sentido. Por exemplo, a cruz era um símbolo de vergonha, mas com a vitória de Cristo na cruz, para nós ele passou a ser um símbolo de vitória. Da mesma forma é o Natal. Se antigamente era celebrado o tal do nascimento do Deus Sol, hoje em dia o mundo cristão ele celebra o nascimento de Jesus. Não estou dizendo que é para a gente celebrar o Natal, né? Mas é que perdeu esse significado. Se a gente for olhar direitinho, ninguém lembra disso. Que o Natal é o nascimento do Filho do Deus Sol. Quem se lembra disso, é interessante perceber, são exatamente os crentes. Eles é que se lembram disso e gostam, digamos assim, de estragar a festa dos outros, né? Enquanto o mundo está, teoricamente, comemorando o nascimento de Jesus, eles gostam de acabar com a festa dizendo que estão comemorando, na verdade, o nascimento do Deus Sol. Mas o interessante é que essas mesmas pessoas que dizem isso, eles a cada sábado, eles profanam o quarto mandamento e santificam exatamente o domingo, que foi a Igreja de Roma que instituiu, o domingo que era celebrado também como o dia do Deus Sol. Então veja aqui contradição, né? O Natal, na realidade, essa época, ele, para nós adventistas, ele serve de evangelismo, né? Evangelizar quem está lá fora, mostrar o real significado do Natal, o porquê Jesus nasceu aqui, e aproveitar também para pregar para os próprios crentes que falam que o Natal é o nascimento do Deus Sol, quando eles mesmos honram o Deus Sol, guardando o domingo, em vez de guardar o mandamento do sábado. Então isso é uma oportunidade também da gente pregar. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 9. Isaías, Velho Testamento. Você abre a sua Bíblia em Salmos, e aí você vai passar Eclesiastes, vai passar Provérbios, Eclesiastes, Cantares e vai chegar em Isaías. Capítulo 9. Acharam, oremos. Bondoso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, rogando a Tua presença, nesta feita por meio do estudo da Tua palavra, Senhor. E tudo que seja falado aqui, seja para a Tua honra e Tua glória, e só o Teu nome, Senhor, e a Tua palavra sejam aqui exaltados, Senhor. Concede-nos o Teu Espírito, perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Há 2000 anos atrás, né, Jesus nasceu, né? Veio a este mundo, encarnou de uma forma humana. Só que o que talvez muitas pessoas não saibam, e eu também não sabia, antes do nascimento de Jesus aqui nesta terra, ele já existia. Ele já existia como o Deus, o Filho unigênito de Deus. E lá em Isaías 9, né, várias profecias da Bíblia anunciam a vida de Cristo. Mas eu separei apenas uma, para não tomar muito tempo, né? De Isaías 9, que diz assim no verso 6: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então esse verso já mostra, inclusive, que ele é o quê? Eterno. Ele não poderia ser Pai da eternidade se ele não existisse. É isso que o mundo não sabe. E na Bíblia, inclusive, né, ele também é chamado de Emanuel, que é Deus conosco. Ele se encarnou e andou no meio de nós. Inclusive, no verso 2 de Isaías fala também sobre isso. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu gosto de ler dizendo: resplandeceu-lhes
Jesus. Lá em João, abrindo a Bíblia lá em João, também falando da eternidade de Cristo, de antes dele vir aqui, né? Lá em Gênesis 1, quando a gente lê lá, o primeiro verso é dito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aquela palavra ali, para Deus, é Elohim, é um Deus plural. Ou seja, ali temos a presença da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é melhor explicado aqui em João. João, vamos ler o verso 1 ao verso 3. Diz assim: no princípio era o Verbo, e na sua Bíblia deve estar escrito com V maiúsculo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E esse verbo a Bíblia vai relatar mais à frente aqui, a gente vai ver que esse verbo era Jesus. E por que verbo? Porque sem um verbo nada podemos fazer. Sem um verbo nós não dormimos, nós não trabalhamos, nós não andamos, né? O verbo é ação. Sem um verbo nós nem existiríamos. E a Bíblia diz aqui que tudo foi feito por intermédio dele. Lá em Apocalipse 19 vai dizer mais uma vez que Jesus ele é o verbo de Deus, porque ele foi a ação ali no ato da criação. No verso 10 diz o seguinte: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Jesus veio para o povo judeu, e o povo judeu não o recebeu. E aí o verso 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Como assim filhos de Deus? E todos não são filhos de Deus? Conforme a Bíblia, todos são filhos de Deus por meio da criação. Mas nós nos tornamos filhos de Deus, com a natureza divina, membros da família celestial, a partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador e passamos pelo batismo nas águas. É isso que a Bíblia ensina. Verso 13: os quais não nasceram do sangue, olha aí a explicação, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o próprio Jesus vai dizer isso lá em Nicodemos, no capítulo 3, certo? No verso 14 é dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito, a glória como do unigênito do Pai. E a Bíblia ainda afirma aqui, no verso 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Né? Deus, Pai, ele é revelado por meio de Jesus. É o mesmo caráter, é o mesmo intuito, são as mesmas obras. Por isso ele disse a Felipe: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Tudo que você quiser conhecer sobre Deus está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Isso a Bíblia diz lá que Deus é amor. Agora a pergunta feita é: o que levaria o Filho de Deus, o Deus Filho, vir a esta terra e assumir a forma humana? Por quê? Do mundo a gente vê depois que caiu, o Adão caiu em pecado, o mundo está do jeito que está e cada vez pior. O que levaria Jesus a assumir a forma humana e vir aqui em nosso favor? Ou por que ele teve que assumir a forma humana, né? A resposta está exatamente no nome que ele assumiu quando ele veio habitar entre nós, que é Jesus. Significa o Salvador do mundo. Agora, Jesus veio nos salvar de quê? De que Jesus veio nos salvar? Há mais ou menos 6.000 anos atrás, né, quando Deus cria o mundo em 6 dias literais, porque a palavra ali para tarde e manhã é Ion, que significa um dia literal de 24 horas, não um dia de milhões de anos, como o Papa Francisco ensina, por exemplo. Mas Deus criou o mundo de forma literal em 6 dias. E aí, ele estabelece o 7º dia como memorial da criação. No 6º dia ele coroa a criação, quando ele cria o ser humano, e no 7º dia ele estabelece como dia especial, abençoado e santificado por Deus, né? Quando eu conheci, por exemplo, a doutrina do sábado, eu fiquei maravilhado, né? Que Deus é esse, né? Que até um dia ele separou para nós, para nos dar descanso, e
estarmos em mais íntima comunhão com Ele. Ele sabia que o mundo era ganancioso, o mundo era mau e ia querer escravizar o ser humano. Mas Ele estabeleceu um dia de guarda para isso. O próprio Jesus diz, né, que o sábado foi estabelecido por causa do homem. Então é um presente de Deus para a humanidade. Tudo era belo e perfeito na criação de Deus, mas já existia uma mancha, e essa mancha no universo se chama pecado. Samael, conhecido por Lúcifer, significa portador de luz, um anjo perfeito, se rebelou contra o seu Criador e ele foi expulso do céu. Ele foi expulso por Jesus. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e Jesus foi quem expulsou Satanás. Satanás ele foi expulso, inclusive, do céu de duas maneiras, certo? Na primeira, como um anjo querubim. Ele era um anjo que ficava ali próximo à arca de Deus, dos 10 mandamentos, como diz lá também em Ezequiel, capítulo 28. Então ele perdeu acesso ao céu como um anjo querubim. Mas como ele conseguiu fazer Adão pecar, ele ainda tinha acesso ao conselho do céu como representante nosso aqui da terra. Agora imagine Satanás chegando diante do trono de Deus para nos representar. Por isso que a Bíblia chama ele de acusador. Ele só ia para lá para quê? Para nos acusar, para apontar nossas falhas e nossos pecados. Mas Jesus morre na cruz do Calvário, expulsa Satanás de vez do céu, não tem mais acesso ao céu, e agora o nosso representante é Jesus. Ele se liga com a natureza humana e ele é o nosso representante no céu. Ele, ao invés de nos condenar, ele mostra as marcas nas suas mãos. Ele mostra o seu lado traspassado. E ele diz ao Pai: meu sangue, meu sangue. Ele tem misericórdia de nós. Ele quer nos salvar. Então, Lúcifer passou a ser chamado diabo, acusador, ou Satanás, adversário. Lançado na terra, ele tentou destruir o plano de Deus para a raça humana. Adão pecou e a partir de então todos os seres humanos passaram a sofrer as consequências do pecado, dentre as quais, além de doença e enfermidade, a morte física e a morte eterna. Porque não é apenas a morte física, mas é a morte eterna. Essa é a pior de todas as consequências do pecado. Lá em Romanos, no capítulo 3, você está em João, vai passar Atos e vai chegar em Romanos. Romanos, no capítulo 3. Romanos capítulo 3, no verso 23, ele diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não adianta colocar a culpa em Adão e Eva. E nisso, com isso, só existe uma chance para a raça humana, que é exatamente Jesus. O verso 24 explica: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No capítulo 6 de Romanos, e no verso 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte eterna, como a gente estudou na lição falando da segunda morte. O contexto aqui é bastante claro, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Unicamente por meio de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, podemos nos livrar da morte eterna. Jesus é o nosso único Salvador, o único mediador. Hoje, antigamente, no sistema antigo, do santuário terrestre, a gente leva o povo de Israel, todo aquele que aceitasse a Deus como o único Deus vivo, ele tinha que levar o seu sacrifício ao sacerdote e ele ali fazia a mediação, espargia o sangue no altar, levava a oração de incenso. Mas hoje nós temos acesso direto ao Pai, porque o que o sacerdote fazia nada mais era do que o simbolismo que Cristo iria fazer por nós e está fazendo hoje no santuário celestial. A Bíblia diz que Cristo vive para interceder por nós. Então só há salvação, só a Ele devemos dirigir nossas orações, só a Ele devemos louvar, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso mediador, o nosso intercessor. Não existe fazer oração para confiar
na oração de pastor, de padre. Devemos, obviamente, pedir orações, a Bíblia ensina isso, mas nós devemos ter a nossa comunhão, porque nós temos acesso direto ao Pai. Cada um vai dar conta no dia do juízo, por sua própria vida, pela sua fé, pela sua vida que levou. Então, respondendo às questões anteriores, o que levou Jesus a vir a esta terra e se entregar por nós, e do que Jesus veio nos salvar. Ele veio se entregar, o que levou ele a se entregar foi exatamente o amor. Esse amor que é incompreendido e que nós não podemos realmente imaginar. E por nos amar, ele veio para nos salvar de uma vida sem propósito, uma vida fundada no engano e no pecado, e consequentemente ele veio nos salvar da condenação eterna. Cristo nos ama e veio para nos salvar. E diante disso, qual é a nossa decisão? Aceitar esse Salvador, viver a vida santa que ele viveu. Na cruz do Calvário ele fez uma prova, ele deu a vida dele por nós, e agora ele quer que nós demos as nossas vidas por ele. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas a vida que a gente tem que levar é uma vida condizente com a palavra de Deus, com a sua graça. Lá em João, no capítulo 9, voltando lá para João, capítulo 10, aliás. João 10, capítulo 10, verso 9 e 10. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. As pessoas tentam preencher o vazio com coisas superficiais, mas o cristão tem a Cristo, a água da vida. Ele está satisfeito. Ele não precisa de exibição, de mostrar para os outros. Ontem, no sermão, o pregador disse o seguinte, falando de perdão, o rapaz chegou a ele, o colega de trabalho, o ofendeu. Na hora ele tentou revidar, e uma pessoa segurou ele e disse: Fernandinho, deixa. E ele passou ali o dia em oração, sem saber o porquê foi ofendido daquela forma, e no final do dia ele foi ter com o rapaz. E ele foi pedir perdão ao rapaz. E o rapaz se assustou e disse: por que você veio me pedir perdão se você não me fez nada? Então por que você me ofendeu daquela forma? E ele disse: eu não precisei que ele viesse me pedir perdão em público, mesmo ele me ofendendo em público. O negócio era só entre eu e ele. Eu não precisei que ele se desculpasse na frente de todo mundo. Por quê? Porque ele tem a Cristo no coração. Ele está preenchido. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Nós não precisamos, não sentimos a necessidade de sermos reconhecidos. João, capítulo 7, eu acho que na mesma, dependendo da sua Bíblia, está quase na mesma página. João, capítulo 7, verso 38. O verso 38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí o verso 39 explica. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus ainda não tinha ascendido ao céu e derramado o Espírito Santo ali no dia do Pentecoste. Então, aquele que crê nele, realmente vai ser cheio do Espírito Santo. Lá em João capítulo 4, falando ainda sobre isso, diz assim no verso 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. A experiência do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, é a experiência mais elevada na vida do cristão. Quando a gente se converte, quando a gente passa pelo batismo nas águas, recebemos a natureza divina, nos tornamos membros da família celestial. Mas o batismo do Espírito Santo é uma experiência mais elevada, e essa é a necessidade da Igreja de Deus hoje, o batismo do Espírito Santo.
O Espírito Santo ele convence o pecado da justiça do juízo, mas depois que você o recebe como Salvador, Jesus como Salvador, a obra do Espírito Santo é transformar o seu caráter à semelhança do caráter de Cristo. Lá em João 14, é dito o seguinte, João 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único mediador, o único Salvador é o verdadeiro herói que viveu aqui em carne humana, com todas as nossas fraquezas, passando pelas nossas lutas, dificuldades e tentações, mas sem pecado. Esse é o verdadeiro herói. Os heróis do mundo, mesmo aqueles que são de filme, né, de desenhos, desde que eles fossem reais, eles não podem salvar nem a si mesmos, quanto mais a nós. João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Jesus veio nos salvar da morte eterna. Este é o real motivo do Natal. Este é o real motivo por Jesus ter vindo a esta terra, para nos salvar. E o dia de hoje, essa época que as pessoas estão mais acessíveis, né, coração mais abrandado, é uma boa oportunidade de falar exatamente disso, sobre eles. Porque muitos comemoram o Natal e não sabem nem o porquê. Né? A Igreja Católica trouxe o Natal para o meio cristão, mas o diabo não ficou também satisfeito e aí resolveu colocar o Papai Noel para realmente desvirtuar tudo. Se já estava errado, ficou mais errado ainda. E hoje, né, de todas as profecias ou promessas bíblicas, a mais aguardada é a volta de Jesus. Jesus ele deixou vários sinais de como estaria o mundo antes da sua volta. Ele falou de escarnecedores, falsos profetas, o mundo afundado em pecado, o amor de muitos esfriando, guerras, fomes, terremotos, tsunamis. Basta ligar a televisão e você vê realmente está vivendo o tempo do fim. Mas além desses sinais, na própria Bíblia, temos outras profecias que também comprovam que o tempo de ver Jesus está próximo. A lição fez uma alusão, né, não entrou em detalhes, sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, por exemplo. Muitas pessoas, por exemplo, podem questionar você: por que a demora para Jesus voltar, já que ouviram isso já há tanto tempo e até agora nada, né? E aí a gente tem duas formas de responder. Lá em 2 Pedro, você vai lá para Apocalipse e volta algumas páginas, você vai chegar em 2 Pedro. Muitas pessoas fazem esse questionamento, que nada, o mundo não vai acabar não, que vai acabar são as pessoas e vai ficar tudo como está. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? O mundo vai ser renovado e o novo reino será estabelecido para sempre, como diz lá também em Daniel capítulo 7. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele falando exatamente sobre isso, da volta de Jesus, dos escarnecedores, etc. Ele diz o seguinte no verso 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus ele está acima do tempo. Deus ele não depende do tempo. Nós é que somos limitados, Deus não. Verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aí quando a pessoa pergunta a você por que Jesus não voltou ainda, você diz: por causa de você. Ele o ama e ele quer lhe salvar. E isso quebra tudo e qualquer preconceito. E abre as portas para você pregar o Evangelho para essa pessoa. E na segunda forma você pode falar exatamente disso, da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que é uma profecia que tem data na Bíblia, tem início e tem fim. É a profecia que realmente comprova que o tempo de ver Jesus está próximo. Por isso a gente deve estudar a palavra de Deus, estudar as profecias, ter a nossa assinatura da lição sabatina, porque não sabemos o que o futuro nos reserva. Muita gente acha que a missão de pregar o Evangelho, de conhecer a Bíblia, é só do pastor,
Mas Ellen White fala que muitos serão levados, na verdade, a tribunais. E ali vão ter que dar testemunho da sua fé. E aí como é que vai ser se você não estuda a Bíblia? Como é que você vai argumentar? Como é que o Espírito Santo vai lembrar aquilo que você não estudou? Né? Fica difícil. Uma coisa falta, certo? Nisso ainda, né? Uma coisa falta para Jesus voltar. Está relacionado à mesma promessa que Jesus fez aos discípulos lá no livro de Atos. Vamos lá para o livro de Atos. Fica depois de João, do Evangelho de João. Atos no capítulo 1. Ali Jesus ele faz uma promessa, dá uma ordem também, faz uma promessa. E falta uma coisa para Jesus voltar. Muitos podem dizer o decreto dominical. Mas para Jesus voltar está faltando uma coisa. Que é exatamente o Evangelho ser pregado em todo o mundo. Então verá o fim. Jesus não depende do decreto dominical para voltar. O decreto dominical vai sair a partir do momento que ele der a permissão. Os anjos estão segurando os ventos. E por que ainda não saiu? Porque ainda falta uma coisa. Atos capítulo 1, verso 4 e verso 5. Falando de Jesus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Eles não podiam sair para pregar sem receber o Espírito Santo. E assim é conosco hoje. Verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, a Samária e até aos confins da terra. E o que os discípulos fizeram? Verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, quando o povo de Deus se unir, deixar as bobagens de lado, deixar de perder tempo com as coisas fúteis da vida e do mundo, o povo de Deus se unir com um propósito de buscar o Espírito Santo, de buscar a chuva serolha e clamar realmente pela volta de Jesus, porque esse mundo realmente não tem mais o que dar. Então aí o Espírito Santo será derramado e Jesus, ele vai dar permissão para o decreto dominical. Então, o significado do Natal é exatamente esse. Jesus veio nos salvar da condenação eterna. Foi por isso que ele veio, e essa é a mensagem que a gente tem que anunciar nessa época de Natal. O porquê de Jesus ter nascido neste mundo. Que Deus seja louvado. Vamos ouvir mais um hino, né? Não sei se vai dar para colocar o hino maravilhoso. Se não der, coloca o hino